sentando. Essa manhã nós vamos mergulhar nos mistérios da denúncia e revelando as artimanhas do nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quero levar você a esse aprofundamento, hoje muito ignorado em muitas aulas dentro da igreja, muito pouco aprofundado. Pega a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, no versículo 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Quando você vai encontrando, eu vou rezando. Persínio crucis, tecne limites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in cieli sanctificetur nomen tuum. Advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostri. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nos seguintes termos. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos tiveram de combater, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, Satanás, e o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra com ele e os seus anjos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente. Faz um som mais tranquilo, irmão. Você está fazendo um som muito fúnebre. Senão o povo já vai ficar com muito medo. Nem começou as tensões, parecendo aquele filme de terror, né, que vai chegando. Mas falar do inimigo é sempre importante. Tem uma frase de São João Crisóstomo que diz assim: nós falamos do inimigo não porque temos prazer ou admiração, mas falamos para desmascará-lo e denunciá-lo. Então, este é o sentido de falar do inimigo. E nós precisamos entender, acima de tudo, o mundo angélico. Porque não tem como entender o inimigo se você não entende o mundo angélico. E a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, está dizendo que houve uma batalha no céu. Como eu falei ontem, Lúcifer era um querubim, baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Os padres da igreja interpretaram, na sua maioria, ele sendo como um querubim. Alguns interpretaram como um serafim,
até alguns santos como São Francisco de Sales, Santa Francisca Romana, mas existem outros grandes teólogos, os grandes dois maiores teólogos da igreja, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles interpretam justamente ele sendo um querubim, porque o querubim, segundo Santo Agostinho, significa ciência multiplicada. Esse é o significado. E segundo São Tomás, significa plenitude da ciência. Então, Lúcifer, como um anjo mais belo. E tem até uma pergunta do Forteia na Suma Demoníaca, ele falando: qual é a criatura mais bela? Qual foi a criatura que Deus fez mais bela? Lúcifer ou a Virgem Maria? E a criatura mais bela que Deus fez foi Lúcifer, não foi a Virgem Maria. A Virgem Maria se tornou em graça, é diferente. Ela adquiriu os méritos, mas a criatura mais bela feita por Deus, na sua força, no seu esplendor, é Lúcifer. E nós não temos ideia da autoridade, do nível espiritual deste anjo. Imagine que ele conseguiu seduzir uma terça parte dos anjos. É muito anjo que caiu. Foi muito anjo que foi seduzido ao ponto de questionar ali os princípios de Deus, ao ponto dele colocar uma ilusão como que um outro reino apartado de Deus. Os anjos foram provados como nós fomos provados, como nós somos provados. Nós somos provados e temos que caminhar na fé, e muitas vezes cada um tem a sua prova individual. Às vezes perdeu um filho na juventude, às vezes perdeu um pai, uma mãe de uma forma drástica, às vezes passar por um vale de uma depressão. Cada um tem uma prova particular. Talvez uma perseguição desde a infância, consecutiva, constante, massacrante, e você precisa, e a todo momento o inimigo querendo que você negue Deus, que você duvide de Deus, que você não creia em Deus, que você desacredite das pessoas, e tantas situações, e que você precisa a todo momento afirmar que Deus é o Senhor da tua vida. Assim como diz a profecia de Abacuque: mesmo que a oliveira não deu seu fruto, mesmo que a vinha não deu fruto, mesmo que a figueira não deu fruto, eu louvarei a Deus. Mesmo na prova, mesmo na dificuldade, eu louvarei ao Senhor. Porque o inimigo quer que você se assemelhe a Ele, porque o inimigo não louva, o inimigo não glorifica o nome do Senhor, e ele quer que você também não glorifique, que você não reconheça. E Lúcifer, como foi um grande adorador de Deus, hoje ele faz ao contrário, ele quer tirar a adoração ao Senhor. E Lúcifer é chamado também como o máximo teólogo, porque Lúcifer era aquele que mergulhava nos mistérios de Deus. E quando ele voltava, ele trazia, ele falava para os anjos, e os anjos tinham uma admiração profunda, porque os anjos também, eles mergulham nos mistérios. E aí diz o pseudo-aeropagita, São Dionísio de Areopagita, falando sobre a hierarquia angélica, ele diz que os maiores iluminam os menores, que a Trindade ilumina os anjos, e aqueles anjos de uma maior hierarquia ilumina aqueles de uma menor hierarquia, são iluminados, recebem ali a graça, o mistério de Deus profundo. Então vão falando, vão elevando, adentrando nos mistérios profundos das coisas divinas, e Lúcifer fazia isso muito bem. Só que de repente, como que olhar em um espelho foi o erro de Lúcifer, porque olhar no espelho significa olhar para si mesmo.
E Lúcifer, como olhando para um espelho e vendo a sua beleza, Lúcifer contemplando a sua magnitude, Lúcifer contemplando a sua luz e tantos que estavam à sua volta, que tinham uma grande veneração por ele, um grande respeito por ele até aquele momento, até chegar ao nível da auto-idolatria. Então, como em uma espécie de narcisismo. Narcisismo é aquele mito grego, aonde aquela criança fica olhando na água e vê um espelho de água, e ela fica contemplando ali, se contemplando, até que ela vira uma planta na água. O narcisismo, uma autocontemplação de si mesmo, muito próximo hoje da nossa época contemporânea, onde as pessoas estão dependentes hoje do celular, estão dependentes hoje do Facebook, estão dependentes a todo momento de auto se promover. Nunca como antes nós queremos promoções, nós queremos reconhecimentos, nós queremos estar aparecendo a todo momento, queremos colocar, tem pessoas que colocam a sua vida 24 horas por dia. Agora eu estou indo comer, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo. Ela tem uma dependência para se mostrar profundamente. Nós estamos vendo essa realidade, que as pessoas estão como que desequilibradas psicologicamente, desequilibradas emocionalmente, como que uma auto-idolatria de si mesmo, um narcisismo. E isso foi o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, ele se contemplou num narcisismo profundo, e ali ele começou a perceber que tinha os anjos que estavam à sua disposição. E ali o Forteia, o padre Antônio Forteia, o exorcista da Espanha, no seu livro A História dos Anjos, ele, de uma forma romanceada, tentando trazer mais ou menos a história dos anjos de um modo metafísico, pelas apenas algumas revelações, porque não temos isso de uma maneira muito profunda dentro das Sagradas Escrituras. Então ele vai tentando trazer essa realidade de uma forma romanceada, como que foi esse mistério da história dos anjos. E ali os anjos, ele diz que em tempos Deus falava com os anjos em uma esfera de luz. Os anjos não tinham a contemplação de Deus, não tinha ainda a beatitude, que é a contemplação do Senhor. Não existia essa realidade. Era como que uma esfera de luz que em tempos falava algo, dava um mandamento, falava o que tinha que seguir, falava alguns mistérios, mas ora silenciava. E ia acontecendo a história dos anjos, os anjos desenvolvendo. E por isso que diz a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 44, ele não permaneceu na verdade, porque se tivesse permanecido na verdade, não havia caído, e não havia se tornado o pai da mentira, o homicida desde o princípio. Então ele não permaneceu na verdade. Aí Santo Agostinho, comentando, diz, porque se ele não permaneceu, significa que um dia ele teve na verdade, porque ninguém pode sair da verdade. Se ele não permaneceu, significa que outrora ele estava na verdade, mas houve um tempo, e Santo Agostinho vai falar, que nós não sabemos quanto tempo, não sabemos qual foi essa realidade, qual foi a duração. Pode ter sido século, seculoro, nós não temos essa dimensão espiritual. O que sabemos é que um tempo ele permaneceu em Deus, e foi um grande adorador do Senhor, e foi um anjo que ministrava os louvores, dominava a música. Imaginamos ali aquele céu,
os mistérios, os anjos tocando com variados, mais de 1 milhão de instrumentos, cada um de uma forma, num mistério profundo, e de repente ao comando dele, se levantava uma adoração profunda a Deus. É uma coisa que nós não imaginamos. Se nós imaginamos um concerto com aqueles todos os instrumentos e nós nos emocionamos, imagine você em uma adoração profunda com santos anjos. É algo extraordinário. Mas aí Lúcifer quis a glória para si. A palavra de Deus diz que o orgulho entrou dentro do seu coração. Tobias capítulo 4 versículo 14, que o princípio do mal foi o orgulho. Foi 2 características que aconteceu com Lúcifer. Ele teve orgulho e ele teve inveja. Aí Santo Agostinho explicando, primeiro ele tem o que? O orgulho. O orgulho, a vaidade das coisas espirituais. Porque não foi, vai falar Santo Atanásio, não foi as coisas da carne. O pecado de Lúcifer não foi porque eles são puros espíritos, mas foi umas coisas espirituais que levou ele ao pecado, as coisas de Deus, os dons de Deus que foram usados não para Deus, mas para si próprio. E essa realidade também é tão latente e tão imanente, tão real também dentro da igreja, porque às vezes você usa o dom não para Deus, mas para você se promover nas coisas de Deus. E aí diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, no versículo 22 e 23, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos o demônio, fizemos milagre, mas eu não sei quem tu és, porque talvez você fez para você mesmo, você fez para uma auto-idolatria, para a sua vaidade espiritual, a mesma realidade que aconteceu com Lúcifer. E essa realidade tão profunda do inimigo levou que ele colocasse dúvida, questionamento nas coisas de Deus. Primeiro foram criados os anjos e só depois os homens foram criados. Foram criados os anjos e a matéria. E quando foi criado depois os homens, e esse mundo foi colocado também aos cuidados de Lúcifer, para que ele pudesse também cuidar, conduzir os homens, como ele conduzia os anjos para adoração a Deus, ele conduzir também os homens para adoração ao Senhor. E todos nós estamos cercados de anjos. Nascemos, temos o anjo da guarda, as igrejas têm um anjo, as nações têm os anjos que estão ali nos protegendo, como também existe a realidade dos anjos malignos que estão em todo momento a nos contra-atacar, a tentar nos destruir. E de repente ele voltando em dúvida, e aí entra aquela passagem que eu falei para você, Apocalipse 12, lendo a Sagrada Escritura, a gente percebe que no Apocalipse 12, primeiro aparece um sinal no céu, e quando aparece esse sinal no céu, esse sinal é a mulher, revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, em cima da sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas, estava grávida, pronto para dar à luz. Aí de repente o que aparece? Outro sinal no céu. O sinal é no céu, porque o sinal é uma revelação. Um sinal, São João está olhando desde o que aconteceu no princípio, não no princípio da criação, mas no princípio do pecado, no princípio onde os anjos se rebelam contra Deus. E de repente, a Sagrada Escritura de repente mostra o dragão, mostra agora o anjo que se transfigura, o anjo que, acho que a palavra transfigura não mostra tanto essa realidade, mas a palavra que desfigura,
O anjo que se bestializa, o anjo que de repente da luz ele se transforma em trevas. E aí o que é o mal? Vai falar Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. Não existe a essência do mal, não existe a substância do mal, não existe, por exemplo, a realidade simbólica do yin yang, né? O branco e o preto, e o branco está dentro do preto, e o preto está dentro do branco, o bem está dentro do mal, o mal está dentro do bem. Não existe essa realidade, não existe essas duas substâncias, existe uma única realidade, que é a realidade de Deus, a realidade das criaturas criados bons pelo Senhor, mas pelo livre-arbítrio, eles se transfiguraram, eles se deformaram, eles se bestializaram. E naquele momento, então houve o quê? O bem. Então ele deixa de ser o bem e exige o quê? Uma carência, uma falta. O mal é uma falta do bem. Vai falar Santo Tomás de Aquino, o mal é a carência do bem. Carência significa falta, algo que está faltando na pessoa, algo que está faltando no ser, algo que está faltando na pessoa dos anjos. Então existe essa realidade. Então o dragão de repente começa a botar as suas garras para fora, e aí começa a batalha, e aí entra a passagem agora bíblica, que nós começamos lendo nessa pregação, que é sobre a batalha espiritual, que houve. Então de repente Miguel, que eu falei para vocês ontem, de uma hierarquia menor, do 8º coro, ele era menor, mas ele era o mais adorador. Ele não tinha tantos potenciais intelectuais como Lúcifer, mas a adoração de Miguel era inabalável. A fidelidade ao Senhor era inabalável. Permanecer na verdade. A verdade no hebraico é met. Verdade no hebraico significa fidelidade. Diferente do grego aletheia, que significa uma verdade que está acima das realidades humanas, mas no hebraico é muito mais fidelidade, você ser fiel a Deus. E esta verdade no coração de São Miguel, na alma de São Miguel, ele estava com a couraça blindada contra o mal, contra a mentira, contra o engano, contra as ilusões do inimigo, que conseguiu colocar nos anjos que Deus não era tão bom. Por que Deus estava valorizando mais os homens? E nós somos muito inferiores. A palavra de Deus diz que os homens são inferiores aos anjos, só que diz que eram só por um determinado momento, porque Deus elevou a natureza humana acima da angélica. Porque quando Deus se encarna em uma mulher, a natureza humana, que é inferior dos anjos, de repente se transforma. Quando os anjos, como comparar a grandiosidade de um anjo, de uma coisa simples para vocês entenderem? Por exemplo, para nós entendermos o que é um café com leite, nós temos que saber o que é o leite, de onde ele veio, o que é o café, de onde ele veio, e toda essa realidade, a mistura dessas duas substâncias, gerando o café com leite. Existe todo um processo de conhecimento. Os anjos, ele conhece de uma maneira rápida, de uma maneira profunda, não como o homem, que demora para conhecer as coisas, mas o entendimento dele é mais apurado, é mais profundo. Os anjos, para nós somos muito lentos. Os anjos olham para nós como se nós estivéssemos em câmera lenta da rapidez dos anjos. Os anjos se movimentam à velocidade da luz, de um lugar para o outro, porque eles não têm matéria. E aí já dizia Einstein que o homem nunca vai conseguir atingir o estado da velocidade da luz.
porque atingir o estado da velocidade da luz, o homem ele tem que se desintegrar, a matéria ela se desintegra, ela não tem capacidade de suportar a velocidade da luz, mas os anjos, como puro espírito, então eles se movimentam de um lugar para o outro, de uma velocidade descomunal. A velocidade da luz, a rapidez de um anjo, de estar de um lugar de um outro para o outro. A comunicação do anjo não é de uma forma material, dependendo da língua, da boca, das cordas vocais, mas de uma forma intelectual, de uma forma como telepática, comunicando, claro, ora também ele silencia, falando. Há um momento que é a comunicação chamada comunicação angélica, locução angélica, que São Tomás de Aquino vai falar, onde os anjos se comunicam. E muitas vezes é essa a realidade que acontece conosco, quando muitas vezes temos revelações, palavras, e de repente temos intuições, é os anjos de Deus falando conosco. Às vezes o sinal de Deus não saia hoje, aquela intuição que a mãe tem, né? Não sai hoje, porque hoje não vai ser bom. Não saia hoje porque está para acontecer a coisa, eu estou com um sentimento ruim. Ali é mais ou menos como os anjos comunicando numa locução angélica ao coração da mãe, daquela que tem mais sensibilidade, daquela que teve um afeto mais profundo, a relação com o seu filho. Mas o Pai também nesse mistério tem também, são já essa realidade do mundo sobrenatural que nos cerca, mas nós estamos tanto no mundo empírico, nós estamos tanto no mundo ainda das coisas materiais, estamos ainda tanto no visível que percebemos pouco o invisível, que não temos a penetração dessa realidade que nos cerca. Então a palavra de Deus diz que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão, e diz que essa batalha, ela não foi uma batalha de espadas, de lança, de escudo. Essa batalha foi uma batalha intelectual, e ainda continua. A batalha intelectual, os anjos malignos, eles não vêm para nós com espadas. O homem sim, ele pode maquinar a vida do homem na matéria para destruir outro homem. Então ele trabalha na realidade humana para a destruição, mas a batalha acima de tudo é intelectual. Duvide de Deus. Deus te abandonou, Deus não te ama, renegue Deus, não creia no Senhor. Quantos ateus deixaram de crer em Deus por uma frustração pessoal, por não entender os mistérios, por não compreender a dor, o sofrimento, algo que veio para a sua vida. Então ele decidiu apagar a luz, ele decidiu desligar o interruptor, dizendo: não creio em Deus, eu não creio em Deus. Mas na verdade, ele no fundo da sua alma, ele crê. Ele só não quer enxergar e não quer perceber que existe a luz. Então ele prefere andar na escuridão, andar nas trevas. A realidade do inimigo, então, é essa batalha intelectual que começou lá no céu, e os anjos começaram a duvidar das coisas de Deus e a se rebelar contra Deus, não querendo obedecer ao Senhor. Isso foi inadmissível no céu. A consequência foi drástica. A Sagrada Escritura, de uma maneira simbólica, diz que o dragão com sua cauda arrastou 1/3 parte das estrelas do céu. Um dos significados do livro do Apocalipse, falando sobre as estrelas, que são os anjos, lá no capítulo 1 vai falar, os anjos, as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas da Ásia, do livro do Apocalipse, dos primeiros capítulos, do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, e a própria interpretação diz que as estrelas são os anjos, e agora o dragão está ali com sua cauda,
de uma maneira, claro, muito simbólica, para que nós possamos alcançar e compreender esta realidade do mundo angélico, esta realidade da queda dos anjos. Então uma terça parte dos anjos foram precipitados para a terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 12: cuidado, ó terra, porque Satanás desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Primeiro veio o orgulho, e a consequência foi a inveja, diz Santo Agostinho. E aí, quando ele teve o orgulho, ele teve inveja, porque ele queria que Deus assumisse a natureza angélica. Então ele teve inveja do homem. A inveja que ele teve, o homem sendo menor, mas ele teve a inveja, porque um dia Deus levaria a natureza humana. E aí diz ali a Sagrada Escritura, Sabedoria capítulo 2, versículo 24: foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, porque a partir do momento que ele desce, ele vai para o paraíso, ele vai para seduzir Eva, e por isso o pecado dos anjos foram muito mais intensos do que o pecado dos homens, porque o pecado dos anjos não tinha ninguém para seduzir os anjos. O pecado dos anjos, eles estavam totalmente no bem, na luz. Eles não tinham concupiscências carnais. Agora o homem não. O homem também ter criado bom, ter os dons infusos, vivendo o mistério profundo de Deus, mas ele foi seduzido por algo exterior, por uma força exterior. Claro, isso não tira o livre-arbítrio do homem, a escolha que ele tem diante do bem e do mal. Mas ele de repente escolheu, foi seduzido. Coma dessa fruta da ciência do bem e do mal, que você crescerá, você se tornará como Deus. A tentação de Lúcifer foi querer ser como Deus, e agora ele leva também os homens a querer ser como Deus, a querer ser o dono de si próprio, a não estar na obediência dos mandamentos do Senhor. Então não obedecer a Deus. Quantos homens foram seduzidos por querer ser Deus? Nós observamos Alexandre o Grande, que se intitulou Deus, Júlio César, o imperador, que se intitulou Deus. Quantos imperadores se intitularam como Deus? Homens que chegaram no max e chegaram a dizer: não, eu sou Deus. Pelo poder, pela glória, pela fama, pela a submissão dos povos, pela espada, pelas guerras. E ele continua na mesma artimanha, seduzindo, destruindo profundamente a humanidade e enganando. O homem poderia ter atingido aquele grau? Sim, mas não era o momento dele comer aquele fruto. Os padres da igreja vão dizer que aquele fruto poderia ter sido comido por Eva e por Adão, sim, mas havia um tempo para aquela fruta, havia um tempo de maturidade. O homem foi criado aos seus 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, um homem é criado de uma forma adulta, do barro da terra. Então de repente o homem precisava adquirir uma maturidade para chegar a um nível espiritual. Mas o homem, ele quer antecipar as coisas de Deus, seduzido por algo exterior, pela serpente. Então ele vai seduzido pela serpente, e ali possui duas interpretações. Uma interpretação que Satanás possuiu um animal e falou ali com Eva através daquele animal, a serpente. É uma interpretação já de uma possessão a nível não humana, mas de tomar posse de um animal.
Outra, aqui o inimigo, a serpente, de uma forma simbólica, aonde o inimigo vai falando na consciência, ele vai lançando os dados inflamados na consciência. Por isso que a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 6, no versículo 17, o capacete da salvação, porque o capacete é para proteger de todo o contra-ataque do inimigo na área mental. Quantas pessoas hoje se suicidando, quantas pessoas ali com problemas profundos que não conseguem sair, gerando depressões, síndrome do pânico. Claro, sabemos sim pela ciência que existe a depressão biológica, onde o nosso corpo não produz a serotonina, então gerando aquela substância que nos motiva, que nos leva para frente. Sim, mas também tem outra realidade, que é a realidade espiritual, onde os seres humanos são contra-atacados pelo demônio, gerando uma depressão, uma falta de ânimo, uma falta de progresso espiritual, de caminhar, na vida não tem sentido, se mata. Porque a depressão, o cume dela, o resultado, o sucesso da depressão é o suicídio. Porque a depressão, ela tem a levar a pessoa para a morte. Não é só deixar ela deprimida, é levar cada vez mais a pessoa a se autodestruir. E quantas pessoas estão vivendo essa realidade no mundo espiritual? Quantas pessoas estão sufocadas pelo mal? Quantas pessoas estão sufocadas pelo maligno? Quantos contra-ataques? E o inimigo agora veio para fazer aquilo que agora ele é. João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio agora e diz as Sagradas Escrituras, 1 São João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz do maligno. O mundo é dele, não o mundo criado, não o mundo que nós estamos vendo, a beleza, não, isso foi Deus que criou, mas o mundo manipulado, o mundo do pecado, o mundo onde vai sendo seduzida, as pessoas vão sendo seduzidas. O ditado, a lei do mundo aqui na terra é dele. Os governos, nós queremos governos melhores, sim, governos segundo Deus, nação segundo Deus, mas a Bíblia não nos aponta muito caminho para isso. Porque o governo, quando Jesus Cristo foi tentado no monte da tentação, próximo de Jericó, e de repente quando o demônio veio, apareceu, e uma das tentações do demônio foi levar ele para uma alta montanha, e de repente o demônio, na arte da sedução, mostrou todos os reinos. E ele mostrou os reinos, a glória, o poder das nações, dos reis, dos imperadores, toda a glória mundana. Aí Satanás falou: te darei tudo isso se prostrares diante de mim. E quantos tiveram isso? Como Alexandre o Grande, como Júlio César, que alcançaram patamares de domínios mundiais. E Satanás agora oferecendo para Jesus: eu te darei tudo isso se prostrares diante de mim e me adorares. E Jesus Cristo vai na palavra de Deus e diz: adorarás o Senhor teu Deus, adorarás o Senhor, o único Deus. E o inimigo ali bate em retirada diante das palavras de Jesus, da sabedoria de Jesus. O inimigo, ele continua agora contra-atacando terrivelmente. Os jovens agora estão se autodestruindo.
lugares que o demônio vai se manifestando, por exemplo, Varginha. Eu tive esse ano em Varginha, em Minas Gerais, e lá tem a questão do ET de Varginha. O ET de Varginha é uma máscara para Satanás ali manipular aquela cidade. O que há de manifestações diabólicas naquela cidade, você não tem ideia. A juventude, quando começa a oração, você só vê o povo caindo endemoniado, gritando. O nível de satanismo, de seitas secretas naquele lugar. Eu conheci um jovem de 16 anos que veio falar comigo. Existe hoje uma moda de mutilação. Os jovens estão se mutilando, e quando ele se mutila, de repente ele tem prazer. Não há dúvida que ele tem uma ação demoníaca com o jovem que está nessa realidade. Quando se mutila, você tem prazer, porque a mutilação gera dor, não gera prazer. Então, se de repente você mutila e gera um prazer, você está vivendo um nível espiritual de uma ação maligna sobre a sua vida. E hoje os jovens é uma realidade muito próxima da juventude, aonde pelo um trauma, pela uma frustração, pela uma dificuldade, então eu tenho dor, então quero aliviar a minha dor me cortando, e ao fazer isso depois eu vou experimentando o prazer, me gerando cada vez mais cortes profundos. E aí tinha um jovem de camisa longa, 16 anos, e aí ele falou: irmão, eu me mutilo. O braço dele todo talhado, com cortes profundos, muitos profundos, e ele fala: eu tenho prazer em me mutilar. E ele falou: eu entrei no satanismo pela internet. Na internet comecei a fuçar, entrei no mundo obscuro, entrei no satanismo. Ali conheci pessoas que entraram também na internet pelo satanismo, jovens também. Marcamos um encontro, começamos a nos encontrar, ir para cemitérios, escutar músicas de rock, ver filmes de terror. Começamos a ter uma atração pela morte, e conhecemos um homem que tinha um poder de magia profundo. E aí fizemos um pacto. Fizemos um pacto que todos nós teríamos que se matar. E fazer um pacto no mundo espiritual, você não tem ideia. Porque se já é difícil você vencer as batalhas já no natural, se já é difícil você se rezar, se já é difícil você buscar Deus, agora imagine você com um pacto de sangue. A batalha você não tem ideia. A força de vontade da pessoa tem que ser descomunal. A pessoa tem que ter uma força interior profunda para querer se libertar daquela realidade, buscar Deus de uma maneira intensa. E ele falava: irmão, eu tenho vontade de me matar. Meu amigo se matou. Meu amigo se matou, ele se suicidou. Nós começamos a cultuar, e agora é eu. Chegou a minha hora, e eu agora estou procurando a morte. Às vezes eu não quero, venho para a igreja, mas não consigo. Meu pai é da igreja, e ele tinha uma ferida profunda, porque não foi criado com o pai, uma revolta. E ali naquele momento o pai tinha se aproximado, o pai agora estava na igreja, tentando se aproximar do filho, levando o filho para Deus. E ali naquele momento, o demônio lançou no coração dele a vontade de suicídio. Eu rezei por aquele jovem, voltei para a Bahia, mas um mês depois ele se matou. Foi para o cemitério, e lá ele tirou a sua vida com o cadarço do tênis, tirou, se enforcou e morreu no cemitério. E depois morreu outros jovens que tinham feito pacto com o demônio para procurar tirar as suas vidas. Isso apareceu até no jornal, da Record, foi notícia que chegou aí a todo o Brasil. A polícia começou a ter uma investigação profunda com essa realidade dos jovens que estão se matando. Realidade de Varginha.
Realidade é onde ali estão falando do ET, mas na verdade tem demônios profundos ali enganando, lançando um engano na vida das pessoas, e são essa realidade que o inimigo tem seduzido, que tem enganado. Nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, Satanás, não está brincando. O inimigo está seduzindo profundamente, e nós precisamos levantar em ordem de batalha. Fui agora também em Belo Horizonte, carnaval, há 2 anos atrás. Pegamos um caso de libertação de um jovem também, e lá no caso de libertação e oração, o demônio falou por onde ele entrou. E o demônio falou que aquele jovem tinha um avô que era católico e que o avô morreu, mas a família toda dele com descendências espíritas, com mentalidade do espiritismo, e uma família que vinha sendo contra-atacada pelos demônios de todos os lados. E aí aquele jovem, de repente, com saudade do avô, e ele queria ver o avô de todo jeito. Aí ele foi ao espiritismo, que não ia mais, estava caminhando dentro da igreja católica, de repente sentiu a vontade de ir no espiritismo, porque queria ver o avô. Voltou para casa, o desejo tão grande, aí Satanás falou: eu me materializei no avô dele. E quando ele se materializou no avô dele, conversando com ele falou: avô, eu queria te ver, que bom, que alegria, que felicidade poder estar te vendo. E começou a conversar com ele, o demônio, na forma do avô. Aí ele falou: você quer continuar me vendo? O jovem falou: sim. Ele falou: então agora você me dá o seu sangue, e aí eu vou continuar aparecendo, só que você vai me dar o seu sangue em um lugar chamado maçonaria. Você vai na maçonaria, na loja maçônica, e lá você vai me dar o seu sangue, e eu vou continuar aparecendo para você. E de repente o demônio foi embora, e aquele jovem levantou cedo, foi aonde era a loja maçônica. Quando ele chegou na loja maçônica, o rapaz já estava esperando ele. Aí ele falou: você é fulano de tal? Sim, já estava esperando você, pode entrar. Já sabia tudo o que tinha que fazer, e ele falou para mim que ele deu o sangue dele dentro da maçonaria. A partir daquele momento ele fez um pacto com o demônio. Esse jovem foi fazer uma experiência conosco na fraternidade. Ele não aguentou ficar 15 dias. E para ele pisar na fraternidade, o que aconteceu de tudo de ruim, de prova, de dificuldade, para ele não pisar naquele local. Mas aí de repente não consegue, porque o demônio às vezes, ele trabalha no sentimento. Por exemplo, um sentimento de paixão. De repente eu sou casado e me apaixono por uma pessoa de uma maneira cega. O demônio de repente lança falsas felicidades. Ele lança um sentimento de paixão, e de repente eu amo aquela pessoa, porque eu quero ter ela a todo custo. Aí o demônio lança ela, a pessoa no pecado, a pessoa no pecado vai ficando ali no engano, e o demônio vai lançando prazeres, aparentes prazeres, e para que a pessoa se mantenha no pecado, e vai cada vez descendo, até que ela chega no momento que ela entra no fundo do poço, na destruição, até que ela perceba que a vida dela foi destruída por completo, pelo um pecado, uma cilada de Satanás. Então o demônio, ele trabalha nos sentimentos, e eu preciso, aí aonde entra o discernimento dos espíritos, que eu preciso ter, eu preciso discernir. É Deus quem está agindo? É Satanás que está agindo? É o meu psicológico? Sou eu que estou agindo? Quem está agindo nessa realidade? Esse jovem
foi enganado por Satanás, que se materializou. E aí, depois do caso de libertação, fui para ele, fui perguntar tudo. Ele confirmou tudo aquilo que o demônio tinha falado. Como, por onde o demônio tinha entrado, o que ele tinha feito na vida daquele jovem. São batalhas espirituais, que eu preciso ter a percepção, a inteligência espiritual, que vem, claro, não apenas pelo estudo, o estudo ajuda, mas vem pela uma intimidade com o Senhor, de perceber aonde eu estou sendo atacado, aonde o demônio tem agido na minha casa, aonde o demônio tem agido na minha família, aonde o demônio tem agido na minha cidade, aonde o demônio tem agido na minha igreja. Qual é a forma que o demônio tem ali trabalhado, para que eu possa orar em cima? Irmãos, são muitas realidades, eu poderia ficar aqui falando horas e horas para você. Entrei numa percepção mais teológica dentro da palavra de Deus, porque às vezes é muito pouco aprofundado isso, pouco esclarecido, as pessoas não sabem, é um tema desconhecido, foi um tema na minha monografia na teologia, inclusive os professores todos mandaram eu pular fora desse tema. Não vou falar sobre a origem do mal e a queda dos anjos, pula fora disso aí, filho. Não tem material que fala teologicamente sobre isso, e não, é dificultoso, você não vai, e de fato não tem quase isso no Brasil, tem poucas coisas escritas mesmo, mas foi uma pesquisa, porque eu estudo isso tem 17 anos, quando eu me converti, eu já entrei nesse mundo, comecei a estudar profundamente, a princípio na Bíblia, como era a ação de Satanás, porque eu falei, meu Deus, eu preciso saber do meu inimigo, ele me surrou tanto, eu apanhei tanto dele, eu preciso agora saber quem é ele, porque agora eu vou para cima dele, agora eu vou para cima do inimigo, e é esta a realidade. E agora, vai sair até o meu livro agora, pela Eclésia, vai sair esse livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos, ali mais ou menos para o começo do ano que vem. Mas uma realidade hoje pouco aprofundada, por isso que eu quis falar para você, para que você possa ter uma dimensão maior teológica, mas eu poderia também falar dessas coisas práticas que eu falei aqui, mas eu acho que essa pequena mensagem vai ser o suficiente para que você possa compreender toda essa dimensão espiritual. E agora, irmão, sabendo de toda essa realidade, o que eu preciso fazer? Você precisa se armar. Você precisa se armar como São Paulo, onde ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, a couraça da justiça, as cinturas cingidas com a verdade, os pés calçados com as sandálias da paz, da missão, da evangelização, o escudo da fé, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, o capacete da salvação. E aí vem São Paulo concluindo toda a armadura do cristão, e aí ele fala assim, Efésios capítulo 6, versículo 18: orai em toda circunstância pelo Espírito, orai sem cessar. E aí Santo Agostinho vai falar como se reza sem cessar. A todo momento eu vou ter que estar de joelho, a todo momento eu vou ter que estar na adoração. E aí Santo Agostinho vai falar pelo desejo. Eu estou limpando a casa, mas o meu desejo está em Deus. Eu estou lavando a louça, já dizia Teresa d'Ávila, também se encontra Deus nas panelas de carne quando você lava. Falando para suas irmãs a importância também do trabalho como uma oração, tão bem perceptível por São Bento de Nissa, que dizia assim, de Núcia, que dizia, ora et labora, a oração e o trabalho. Depois aumentaram, falaram, ora et labora et legere, a oração, o trabalho e o estudo.
A importância também de a todo momento eu estar em Deus. Estou trabalhando, minha mente está em Deus. Estou rezando, a minha mente está em Deus. Estou estudando, a minha mente está em Deus. Aí nós vamos viver aquilo que os jesuítas viveram e falaram que era a regra da sua vida. E eles diziam assim: a maior glória andei. Tudo para a maior honra e glória de Deus. Tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Você estuda para a honra e glória de Deus. Você trabalha para a honra e glória de Deus. Tudo que você faz, seja bom naquilo que você faça, mas leve Deus para a medicina, leve Deus para a advocacia, leve Deus para o trabalho de pedreiro, leve Deus para a carpintaria, leve Deus para o seu escritório, leve Deus para a sua casa, para a sua faxina, para a sua limpeza, leve Deus aonde você estiver e a todo momento esteja em oração profunda, porque quem ora se embriaga de Deus. E aí Santo Afonso de Ligório disse, para finalizar, porque senão eu não paro de falar. Aí ele diz assim: uma alma embriagada de Deus quase não sente mais as coisas do mundo. Olha que profundo. Uma alma embriagada de Deus quase não sente mais as coisas do mundo. Uma alma embriagada de Deus. É isso que nós queremos ser nessa manhã. Nós queremos entrar na embriaguez espiritual. Eu quero te convidar a você ficar de pé neste momento. E eu quero te convidar agora a você entrar na intimidade do Senhor. Eu quero te convidar agora de você entrar em uma mística profunda. Os padres do deserto diziam que é necessário pensar em Deus como se respira. A todo momento sua alma tem que estar voltada para Deus. A todo momento a sua alma tem que estar voltada para as coisas celestes. Porque através da oração Deus vai te revelar os mistérios. Através da oração você vai perceber aquilo que é impuro. Você vai perceber a ação do inimigo sobre a tua vida. Você vai perceber por onde ele tem agido, o que você precisa fazer para escapar da cilada do inimigo, a cilada do mal. Deus vai te dar a graça, e aquilo que não está no seu poder, aquilo que não está no seu domínio, também talvez você fala: sim, eu caminho com Deus, eu rezo, eu comungo, eu leio a palavra, eu estou em Deus, mas o meu marido não caminha, os meus filhos não caminham, isso foge do meu controle. Sim, então entregue para Deus. Entregue para Deus aquilo que foge do teu controle. Confia no Senhor, que Deus vai fazer a obra. Confia nele e fala assim: eu entrego a minha casa, eu entrego a minha esposa, eu entrego o meu esposo. Eu creio, Senhor, na profecia da tua palavra, e com Josué eu quero declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero sim, Senhor, eu quero tomar posse da tua graça. Eu quero nesta manhã me embriagar do teu Espírito. Eu quero me embriagar da tua graça, Senhor. Eu quero me revestir do teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser mais de Deus, eu quero orar mais, eu quero me gastar mais, eu quero me consumir mais. Eu tenho dado muito pouco, eu quero dar mais, Senhor. Dai-me a graça de avançar em ordem de batalha, Senhor. Dai-me a graça de ter um espírito orante, de ter uma alma orante. Dai-me a graça da perseverança na fé, Senhor. Eu quero perseverar. Dai-me, Senhor, teu espírito. Dai-me a tua fortaleza. Me reveste do poder que vem do alto. Sim, Senhor. E ora, igreja, solta a tua voz nessa manhã. Solta a tua voz. Seja corajoso, seja corajosa. Ser firme e corajoso. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Ora,
se consumindo, se gastando, mesmo que as oliveiras não dêem seu fruto, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que a vinha não dê o seu fruto, eu glorificarei o nome do Senhor. Eu caminho pela fé, eu caminho no sobrenatural, eu creio poderosamente, Senhor, na tua palavra, eu creio nos teus mistérios, porque tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus da minha história, e eu, Senhor, no meio do abismo, no meio do vale, no meio do deserto, Senhor, eu invoco o teu nome, porque eu creio no teu socorro, eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu poder, e por isso vamos cantar com todo o nosso coração, e com toda a nossa alma, e com todo o nosso ser e ministério. Tu és o Deus, tu és o Deus, tu és o Deus deste lugar, tu és o Deus, tu és o Deus, tu és o Deus deste lugar. Do teu Espírito, Senhor, derrama, Senhor, nesse lugar, Senhor, a tua presença. Nós queremos, Senhor, estar mergulhados, Senhor, de ti, Senhor. Tu és Deus poderoso, Senhor. Manifesta a tua presença, manifesta a tua glória, Senhor. Vem com tua nuvem, a nuvem da glória. Venha, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Leva a intimidade, Senhor. Leva, Senhor, a profundidade, Senhor. Porque tu és um Deus do impossível. Nós ouvimos